Olá, criptomaníacos! O ETF de Ethereum. Qual será o seu impacto para Ethereum e para as altcoins? Afinal, nós estamos acostumados com o mercado cripto, onde quem investe em shitcoin, quem investe em altcoins ao longo do ciclo, somos nós, meros mortais, colocando ali 100 reaisinhos, 200 reaisinhos. O que acontecerá agora com a entrada do capital institucional, não no Bitcoin, mas sim nas altcoins? Ou será que o fato deste ETF ser somente de Ethereum vai atrair toda a atenção do mercado de altcoins somente para a maior delas, que é Ethereum, fazendo com que todas as outras percam valor? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Num dia muito especial, não para Ethereum, mas para o Bitcoin. Afinal, hoje é o Bitcoin Pizza Day, o dia da pizza do Bitcoin, o dia em que celebramos a primeira transação feita com o Bitcoin, a compra de 2 pizzas no valor de 10 mil Bitcoins. Isso mesmo, 10 mil Bitcoins, ou seja, estamos falando de bilhões de reais no valor atual, mas que lá em 2010 valiam poucos dólares. Esse é o 14º aniversário desse evento que nos faz lembrar que a gente deve fugir do senso comum, porque ninguém vai ser lembrado futuramente por fazer aquilo que todo mundo faz. Ninguém vai ser lembrado futuramente por fazer o que é mais cômodo, e sim aquilo que era certo, mesmo numa época onde existia repressão. Você não sabe o nome das milhões de pessoas que defendiam a escravidão no Brasil em 1800 por ser lei, por ser o mais cômodo, mas você sabe o nome da princesa Isabel por assinar a Lei Áurea, ou seja, por ir contra um sistema errado, por fazer aquilo que era certo. E é por isso que a compra dessas pizzas está marcada na história, enquanto a compra das outras milhões de pizzas que acontecem diariamente não ficam marcadas. Era muito mais cômodo para o Lázaro ter comprado pizza em 2010 usando dólares nos Estados Unidos, mas ele resolveu fazer diferente, fazer o correto, mostrar que o Bitcoin era moeda, muito antes das pessoas terem essa noção. E hoje ele tem um nome marcado na história. Não faça o que é cômodo, faça o que é certo. Talvez assim os seus netos um dia tenham orgulho da sua história. E não passe em branco nesse vídeo, deixe aqui a sua marca apertando o botão de like. E já que começamos o vídeo falando sobre o Bitcoin, vou mostrar primeiro o gráfico dele, já que esse mercado cripto é todo conectado. Em breve falaremos de Ethereum e das outras altcoins. Bom, esse é meu gráfico semanal do Bitcoin, onde eu quero mostrar para vocês que aconteceu exatamente o que eu tinha previsto, ou seja, o Bitcoin, após alcançar o fundo deste canal de reacumulação, subiu para encontrar o topo dele. Olha só, acontece exatamente nesta semana, finalmente o Bitcoin bateu no topo do canal, lá no valor de 72 mil dólares, e como é normal, está sofrendo uma correção porque encontrou uma resistência, e isso é esperado, e é excelente, tá? Está acontecendo exatamente como o livro nos ensina. Vai acontecer alguma realização de lucro, por isso que a gente vê o preço agora em 69.200 dólares, e em breve o preço vai romper este canal de reacumulação, finalmente atingindo patamares maiores. Mas, Guilherme, da onde surgirá o volume necessário para fazer o preço romper este canal? Bom, por exemplo, desta notícia que saiu hoje. Bolsa de Londres anuncia lançamento de primeiros ETFs de Bitcoin e Ether. Então, além dos Estados Unidos que lançaram o seu ETF de Bitcoin recentemente, Londres, a Inglaterra, também está fazendo o mesmo, tanto com Bitcoin quanto com Ethereum. Mas eu quero que vocês reparem primeiro numa coisinha que aparece aqui destacado em vermelho no subtítulo da matéria. Empresa responsável por gerenciar a Bolsa de Valores limitou o acesso aos novos fundos apenas para investidores profissionais. Isso é muito importante, pessoal. Pode passar despercebido por você. Mas o que eles estão fazendo aqui é proibindo o pobre de alcançar a liberdade, principalmente a liberdade financeira. O Bitcoin, as criptomoedas, é justamente esta carta de alforria, você se livrando da moeda estatal e conseguindo ter uma liberdade, ter novamente poder sobre o seu dinheiro. Na hora que o governo regulamenta para permitir acesso somente para investidores profissionais, o que ele está fazendo? Ele está limitando este mercado fantástico, essa liberdade que a gente possui das criptomoedas e uma mega valorização, um produto muito superior aos outros ativos do mercado, somente a um grupinho de milionários, somente a elite. Porque isso que é o Estado. O Estado é um capanga da elite. A elite contrata o Estado, pagando o Estado para que evite concorrência, para que evite que classes que estão abaixo consigam passar
para cima da elite. Então, é evitar concorrência a todo custo. E é assim que o Estado faz, regulamentando, criando licitações, criando leis que impeçam a livre concorrência. É por isso que esse momento é tão especial para você que está aí. Você hoje ainda consegue comprar Bitcoin, consegue comprar Ethereum, consegue comprar criptomoedas. Mas em breve, com a maravilhosa regulamentação para te proteger, somente investidores qualificados, investidores profissionais, aqueles que têm mais de milhões na conta, conseguirão comprar tais ativos. Para você, vai sobrar os maravilhosos CDI, CDB, poupança, títulos do governo e coisa e tal. Mas voltando ao tema da valorização desses ativos, sim, vai acontecer. E por quê? Porque as regras da FCA permitem o funcionamento apenas de ETFs físicos. Ou seja, eles vão precisar comprar o ativo em si. Eles precisarão realmente ter Bitcoin e Ethereum em carteira. E era uma quantidade gigantesca, obviamente. A gente está falando de um ETF aberto para a Inglaterra. Então, o que vai acontecer? Na hora que eles vão comprar uma quantidade grande de Bitcoin e Ethereum, isso faz com que o preço desses ativos tenha uma tendência de subida. E a expectativa é que os ETFs dessa gestora estreiem na Bolsa de Londres já na próxima terça-feira, dia 28. Hoje é dia 22, pessoal. Então, em poucos dias, teremos aí uma compra de Bitcoins e de Ethereum por parte de um outro ETF. E que, caso tenha sucesso, obviamente levará a mais e mais e mais compras. Isso em paralelo às compras que já acontecem nos ETFs americanos. Mas não é somente a Inglaterra que está fazendo seu lançamento de um ETF de Ethereum. Como a notícia da Infomoney diz pra gente, Ethereum dispara 19%, na verdade foi mais do que isso, foi 22%, 23%, com a expectativa de aprovação de ETF da criptomoeda nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos que fizeram a aprovação de um ETF de Bitcoin, agora também estão tentando aprovar um ETF de Ethereum. Isso gerou essa expectativa, né, esse oba-oba no mercado, fazendo que Ethereum ganhasse muito valor nos últimos dias. Mas, como diz o subtítulo da matéria, a SEC pediu para gestoras interessadas em lançar os ETFs que atualizassem a documentação enviada. Então, quem tiver interessado, atualize. O que aconteceu na sequência? Está acontecendo. 5 licitantes de ETF de Ethereum alteram os registros da SEC conforme foi pedido. E na sequência, a própria BlackRock fez o mesmo. E caso você não saiba, em todos os ETFs que a BlackRock entrou, ela só perdeu em um. Todos os pedidos da BlackRock são aprovados. Por quê? Porque a BlackRock é a dona do mundo. Então, se a BlackRock está interessada na aprovação de um ETF de Ethereum, adivinhe, vai acontecer. Então essa alta absurda que vocês estão vendo aqui no gráfico diário da Ethereum faz sentido. As pessoas estão prevendo o que vai acontecer, que é a aprovação de um ETF de Ethereum. Então a gente vê essa vela absurda acontecendo, né? Você percebe aqui, ó, no dia 20 de maio, uma subida de 19%, seguida no dia 21 de maio para uma subida de 3,5%. E hoje estamos vendo um recuo de preço. Meu Deus, vai cair tudo. Não, meu filho, não, meu filho. Rompeu a resistência aqui, vocês estão vendo essa região amarelada aqui, esse caixote amarelo? Notem que o preço do Ethereum batia aqui, ó, em março de 24, caía. Depois bateu de novo aqui em 17 de março de 24, caiu de novo. Depois bateu diversas vezes aqui no final de março e também no início de abril e caiu de novo. E mais uma vez entrou nessa região no início de abril e caiu de novo. Então, é uma região de resistência conhecida. Como nós rompemos essa região, o que vai acontecer? Você já sabe, né? O normal será um reteste do preço nesta região. Exatamente o que aconteceu no dia de hoje. O preço caiu, ele veio até o final aqui dessa faixa, né, que era uma resistência e agora é um suporte, e voltou a subir. No momento, o preço está em 3.750 dólares. Então é normal que a gente passe um tempo consolidando sobre essa região para forçar, criar um suporte nessa região, e aí, a partir daí, o preço dispara, como você já sabe. E quando eu abro o meu gráfico semanal, aí que eu fico maluco, aí eu fico louco. Por quê? Porque assim como aconteceu no Bitcoin, gerando pump, olha só a formação que a gente tem no gráfico semanal da Ethereum. Você conhece a formação aqui? Olha, pessoal, é a bandeira de alta, né? Tá aqui o mastro gigante da Ethereum, né? Que começa lá no final do ano passado, 2023, o preço sobe, 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 depois ele entra num canal aqui de baixa, né? De queda do preço da Ethereum, como vocês estão vendo, formando aqui a bandeira. E o que aconteceu com essa subida que a gente teve agora? Rompimento da bandeira, que eu já expliquei para vocês o que isso resulta no Bitcoin. E adivinha, pessoal, mesma coisa na Ethereum. A gente tem que pegar a altura do mastro e jogar aqui para frente. Então, esta altura que vocês estão vendo aqui, a gente replica ela para cá. Fazendo isso, o nosso alvo está em 5.300 dólares por Ethereum, que nesse momento está valendo cerca de 3.700. Então, deve subir de 3.700
a 5.300 nesta primeira pernada. Isso não é o topo do ciclo não, tá? Este é o movimento esperado agora para os próximos meses. Depois faremos uma outra análise mostrando até onde vai a Ethereum. Mas várias matérias aqui já dão uma dica para você. Como, por exemplo, essa aqui. ETFs de Ether podem fazer o preço da Ethereum chegar em $10.000, mas a aprovação pode demorar até 2025. Estão se referindo aqui à aprovação do ETF de Ethereum. Mas, Guilherme, não é amanhã que acontece a aprovação do ETF? Aí que tá, pessoal. Amanhã acontece a aprovação de um dos registros necessários, que é esse 19B4, tá? Então eles podem aprovar isso, que é um passo muito importante para a aprovação final de um lançamento de ETF. Mas precisa também, pessoal, como fala a matéria aqui, da aprovação do registro S1. E é esse registro S1 que demora para ser aprovado. Muitas pessoas falam que vai levar até 2025 para isso realmente ser finalizado. O que importa aqui é que a aprovação desse primeiro registro, que sai provavelmente amanhã, caso aconteça, né? Tem 75% de chance, segundo os analistas, saindo amanhã, a aprovação do S1 é praticamente certa. Por isso que o mercado está tão empolgado com essa aprovação que deve acontecer amanhã. Agora, você deveria se perguntar por que a SEC, a CVM dos Estados Unidos, está mudando sua postura em relação a Ethereum. Ela era contrária a Ethereum, né? Não queria aprovar uma ETF de Ethereum. Por que do nada resolveram mudar? A própria matéria explica pra gente. A recente alta do Ether segue relatos de que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, reverteu sua posição sobre ETF de Ether Spot, possivelmente devido a pressões políticas. Ah, tinha que ter, né? Então, quer dizer, políticos agora estão interessados no ETF de Ethereum. A ponto, pessoal, do Donald Trump aceitar criptomoedas em sua campanha. Sim, o Donald Trump, que chamava o Bitcoin aqui de... como é que é? Ó, depois de deixar o cargo, Trump disse que o Bitcoin parece apenas um golpe e que preferia o dólar dos Estados Unidos como a moeda do mundo. Mas por que ele está aceitando o golpe para financiar a sua própria campanha? Estranho, né? Olha só que interessante, pessoal. Em fevereiro, um juiz ordenou que o Trump pagasse 355 milhões de dólares, a moeda maravilhosa dele, num dos processos que ele perdeu por fraude. Já em janeiro, um juiz de Nova York ordenou que ele pagasse mais 83 milhões de dólares por uma ação de difamação. Em maio do ano passado, um júri considerou Trump responsável por agressão sexual e difamação, também ordenando que pagasse 5 milhões de dólares. Então, quer dizer, o Estado está roubando, está espancando o Donald Trump a ponto dele começar a pensar, acho que esse negócio de criptomoedas pode me ajudar. Não estou avaliando aqui se as alegações são corretas, se não são, se o juiz fez certo, fez errado. Não estou alegando isso. Estou alegando que ele começa a entender que, ao usar a moedinha maravilhosa do Estado, quando ele não está no Estado, quando o Estado é contra ele, né, porque agora é a oposição que está no governo dos Estados Unidos, aí, às vezes, o dólar não é tão legal assim. Então, essas pressões políticas pela aprovação de um ETF de Ethereum estão fazendo com que a Ethereum comece a ganhar valor. E tanto aquela matéria quanto analistas famosos aqui no Twitter, como por exemplo o Death Martini Guy, que tem mais de 500 mil de seguidores no Twitter, estão falando o seguinte: a aprovação do ETF BlackRock Ethereum deve empurrar o Ethereum para mais de 10 mil dólares dentro de 2 meses após a aprovação. Portanto, se a aprovação acontecer somente em 2025, ele está falando que lá para 2025 a gente verá o preço do Ethereum batendo 10 mil dólares, que é um valor que eu também trouxe para vocês aqui no canal em vídeos anteriores. Então o mercado como um todo já começa a enxergar a Ethereum com um valor justo de 10 mil dólares após essa aprovação. Lembrando novamente que hoje a Ethereum vale somente 3.700 dólares. Mas Guilherme, será que essa aprovação do ETF já não está precificada, já que o preço subiu? Não está. E sabe como que eu te provo isso? Abrindo o gráfico Ethereum barra Bitcoin. Ou seja, a Ethereum está ganhando valor ou perdendo valor contra o Bitcoin? Olha aí! Fica evidente pra gente que desde 2021 a Ethereum só perde valor em relação ao Bitcoin, tá? Neste canal de baixa que vocês encontram aqui. Então, quer dizer, isso não é o padrão da gente ter entrado ainda numa alt-season, ou seja, numa temporada de altcoins. Muito pelo contrário. O Bitcoin, nesse momento, ele vai ganhando dominância, a Ethereum vai perdendo poder contra
o Bitcoin e alcança aqui uma região, esse caixote rosado aqui no fundo, que é justamente um fundo do poço antes de uma subida, né? Historicamente, essa região aqui de 0.04, 0.05 BTC para Ethereum é uma região onde ela começa a se recuperar. Acontece que em todos os ciclos surge alguma notícia que faz com que a Ethereum comece a ganhar valor contra o Bitcoin, valor acima do Bitcoin, rompendo esse canal. E quando esse rompimento acontece, adivinha? Ela vai buscar justamente as resistências anteriores, os topos anteriores, né? É isso que leva a Ethereum até os 10 mil dólares. Outro motivo para não estar precificado é esse da notícia aqui. Número de baleias da Ethereum segue em baixa, apesar da alta de 22%. E possível aprovação do ETF de Ethereum. Então, como eu falo para vocês, quem conhece mercado são as baleias. Elas definem se o mercado vai continuar subindo ou se vai cair. E as baleias ainda não estão interessadas na Ethereum. Então a Ethereum está tendo subida mesmo antes da entrada das baleias. Olha aqui esse gráfico, o preço da Ethereum são as barrinhas coloridas, né? Vermelhas e verdes. A gente percebe aqui o pump que a gente teve recentemente, né? Nos últimos dias. A linha amarela é o número de carteiras com 0 a 10 Ethereums. Olhe como vai subindo, ou seja, nós, as sardinhas, estamos acumulando muita Ethereum. As sardinhas estão brincando nessa valorização da Ethereum. Mas as carteiras que mais têm Ethereum, por exemplo, a linha vermelha aqui, são carteiras de 10 Ethereums a 10 mil Ethereums, está em queda. E a linha azul são aquelas carteiras com mais de 10 mil Ethereums em carteira. E olha só, está desabando ainda. Então, quer dizer, as baleias ainda não estão interessadas em Ethereum. Quando que elas vão ficar interessadas? Provavelmente na hora que o ETF for aprovado, na hora que tiver ali uma demanda institucional, ou seja, vamos sair do oba-oba do Bitcoin, que já teve o seu ETF aprovado, e vamos migrar para o oba-oba da Ethereum. E aí, as baleias vão empurrar justamente a Ethereum para um ciclo de alta, e somente após essas baleias fazerem muito dinheiro, aí sim termina esse ciclo da Ethereum das altcoins. Então, nem começamos a brincadeira ainda. E é isso que explica nesse gráfico para vocês por que a dominância do Bitcoin continua subindo, né? A dominância do Bitcoin está aqui em 54%, 55%. Isso é a representatividade do Bitcoin no mercado de criptomoedas como um todo. Ou seja, mais da metade do mercado é somente Bitcoin. Mas notem que existe uma linha tracejada aqui marcando os topos dessa dominância do Bitcoin. Ou seja, em cada ciclo, essa dominância ela fica num patamar um pouco abaixo e depois de determinado período ela desaba. Tá? E se continuar seguindo estes topos marcados pela linha tracejada, o Bitcoin está muito próximo de alcançar essa linha e então ver finalmente a sua dominância caindo. Dominância caindo significa que as altcoins vão começar a valorizar mais rapidamente do que o Bitcoin. Isso estaria bem próximo, tá, pessoal? Isso significa que, ó, os próximos meses, tá? Esse gráfico é mensal, então aqui caberia mais uma barra, 2 barras, 3 barras no máximo para a dominância do Bitcoin começar a cair. Isso significa que Ethereum e altcoins em geral começariam a ganhar valor acima do Bitcoin. Notem nesse gráfico que a alt season, ou seja, a temporada das altcoins, acontece exatamente no período onde o Bitcoin perde a sua dominância, tá? Ele tem queda de dominância. Então, a partir do momento que o Bitcoin começar a ver aqui a queda da sua dominância, 52%, 50%, 48%, é nesse momento que você vai ganhar muito dinheiro com altcoins. Esse momento ainda não chegou, mas eu acredito que ele vai chegar dentro dos próximos 3 meses. Até porque, historicamente, isso acontece quando o Bitcoin rompe a região da alta histórica anterior. Olha esse gráfico aqui. Vocês percebem que, novamente, é um gráfico de dominância, né? Então, aqui no ciclo anterior, o que aconteceu? A dominância do Bitcoin foi subindo. Em que momento começou a cair? Exatamente no momento onde o Bitcoin rompeu a alta histórica anterior, tá? Lá em 2020, tá vendo? 2020 para 2021. Acontece o rompimento da alta histórica anterior e aí o Bitcoin começa a perder dominância para altcoins. Ele não perde valor, ele perde dominância. O valor do Bitcoin continua subindo, mas as altcoins e a Ethereum começaram a ganhar valor acima do Bitcoin. Então, olhando para esse ciclo atual, a gente está exatamente aonde? Exatamente na resistência da alta histórica anterior. A alta histórica anterior, lá em 2021, 69 mil dólares. Qual o valor do Bitcoin agora? 69 mil dólares. Continuamos brigando nesse ponto. Não rompemos ainda. Na hora que o Bitcoin romper e for para 80, 90 mil dólares, teoricamente, esse é o momento onde ele vai começar a perder dominância e as altcoins vão para a lua. Novamente, isso não me parece distante de acontecer. Se nós pegarmos o gráfico Total 3, que é o gráfico de todas as criptomoedas do mercado, excluindo o Bitcoin e excluindo Ethereum, você tem esse gráfico aqui, tá? Que figura é essa, pessoal? Essa é uma figura de ombro, cabeça, ombro invertido. E olha só,
está muito próximo de ser rompido. Neste momento, essas altcoins menores, né, estão aqui com 700 bilhões de valor de mercado. O rompimento da linha do pescoço aqui, dessa figura, está em 790 bilhões de dólares. Então faltam 90 bilhões para romper essa estrutura. Rompendo, a gente tem uma tendência do quê? De pegar a altura da cabeça aqui, ó, tá vendo a seta azul aqui? E jogar para frente. Fazendo isso, sairia da região aqui dos 790 bilhões e levaria o valor de mercado dessas altcoins menores para 2,3 trilhões de dólares, tá? Então estamos falando de triplicar o valor de mercado das altcoins menores, na média, tá, pessoal? Então várias aí vão disparar 15, 20, 30, 50 vezes, tá? Mas na média vamos ter aí 3 vezes mais valor de mercado a partir desse rompimento. É isso que explica pra gente esse gráfico. Então tá muito próximo, né? Valor de mercado hoje 700, rompimento em 790 bilhões. Isso mostra pra gente que não tá muito distante. E quando eu afasto esse gráfico, trazendo para vocês aqui exatamente o valor das altcoins, excluindo o top 10, ou seja, pegando realmente as altcoins menores, olha só o que a gente teve no ciclo de 2016, que está aqui em cima, tá? Olha o movimento que a gente teve e olha só o movimento atual para essas altcoins. Exatamente igual, pessoal, exatamente o que era esperado, né? Tivemos toda essa região verde de acumulação, depois tivemos o rompimento dessa região laranja, dessa linha laranja, um reteste nessa linha laranja, exatamente o que foi feito aqui, e aí começa um movimento de alta que está começando agora para essas altcoins menores, pessoal. E olha só a expectativa que a gente tem de valorização a partir daqui, tá? Isso já começa a se mostrar em algumas altcoins que estão no hype, como por exemplo a PEP. PEP atinge nova máxima histórica em meio ao salto de preço do Ethereum na esperança renovada de aprovação do ETF. A PEP, que é uma meme coin baseada na Ethereum. Então, faz sentido que ela tenha uma valorização maior do que as outras, né? PEP provavelmente é a melhor aposta de meme coin para o ETF de Ethereum, disse aqui um analista. Então, pessoal, o que eu estou mostrando para vocês é que a explosão ela está perto de acontecer. Ela está se formando um ambiente propício para a explosão da alt-season. E aí é algo surreal. E é justamente por isso que nós estamos com o nosso curso Nação Altcoin, tá? E você tem a oportunidade de pegar essas altcoins com maior potencial de alta nesse ciclo das altcoins, nessa temporada das altcoins. Então, nesse curso eu faço justamente isso. Eu tanto te aponto as minhas apostas de altcoins, como eu te ensino a fazer essa análise das altcoins por conta própria. Então, é um curso raro, principalmente na Criptomaníacos, onde não costumamos cobrir altcoins, e eu espero você por lá. O link tá na descrição, também no comentário, e vai aparecer um QR Code aqui para você apontar a câmera do celular e pular lá na página do nosso curso para entender o que exatamente vai ser coberto no curso. Espero que você goste. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.